Boa noite, gente. No Pod Ritter de hoje, nós vamos bater um papo com os alunos de comunicação da Uniriter e o tema é a vida durante a pandemia. Eu quero saber, assim, com vocês, como é que foi a rotina, se vocês lembram do último rolê que vocês deram antes de toda essa situação que aconteceu, né, no país, no mundo, como é que foi o convívio com a família, enfim, queria que vocês contassem um pouquinho. Claro. Eu sou a Gabi, né? Vou só me apresentar. Eu sou a Gabi, sou estudante de Publicidade e Propaganda. E, bom, acho que esse é um assunto que dá muito pano pra manga, né? Foi um período conturbado pra todo mundo, né? Acho que ninguém tava esperando viver num filme de ficção do nada. Então, eu lembro muito, assim, claramente de quando a gente começou a ver as coisas acontecendo na China, na Europa, enfim. E foi chegando perto da gente aquele nervoso, né? A gente, meu Deus, vai chegar? Será que vai chegar? E aí as pessoas falando, não, aqui é Brasil, não chega nada. Não acontece nada disso, não sei o quê. Mas, né, veio vindo e aí... Enfim, né, as coisas vão nos assustando cada vez mais. E, bom, quando chegou de fato aqui, eu me lembro que no sábado dei um rolê com o pessoal, assim, tipo, a gurizada já tava levando álcool gel, assim, já meio que querendo usar máscara, mas ainda sem saber se era isso mesmo. E logo na segunda, né, foi decretado o lockdown aqui em Porto Alegre, e aí, né, a gente não podia mais sair e tal, foi bem complicado pra mim. Como foi pra vocês? Dali só ladeira abaixo, né? Daí pra frente, só pra trás. Bom, primeiramente, eu sou a Brenda, estudante de Publicidade e Propaganda, da Ritter também. E, continuando o assunto, pra mim foi um baque, mas eu fui a pessoa mais desacreditada da pandemia, do início da pandemia possível. Primeiramente, eu vi as notícias, que nem tu falou, né? Aqui no Brasil não chega, muito menos em Porto Alegre. O gaúcho é o gaúcho, né? E aí, eu lembro que as notícias na TV e tal. E o pessoal já tava reduzindo ali quando chegou aqui, depois do carnaval, já tava reduzindo o rolê. E eu lembro ainda que eu fui, assim, no último rolê ali na Cidade Baixa até, também com meu namorado. E no próprio rolê, o pessoal já tava meio estranho, sabe? Tava um clima no ar, clima, assim, um murmurinho. E o Covid, e não sei o quê. Tu acredita? Eu lembro que até tinha uma médica no rolê, assim. A gente conversou sobre ela. Não, isso é bobagem. Tu vê, né? Então, era muito incerto. E aí, depois disso, acabou, assim. Foi meu último rolê com ele, já tinha pouca gente. Depois disso, a gente foi morar juntos, logo em seguida, no início de um namoro, né? Então, foi bem louco essa convivência. Mas daí eu conto um pouquinho daqui a pouco. Boa noite, pessoal. Eu sou o Matheus, também sou estudante de Publicidade e Propaganda. É uma história até bem engraçada, né? Quando a gente começou a pandemia, eu tava de férias. Tava trabalhando normal, né? Tive minhas férias, foi em fevereiro, se eu não me engano. Como qualquer outro período de férias, eu fui pra praia, fui aproveitar, era época de carnaval, né? Gastei tudo que eu tinha pra gastar, bebi, fui pular... Como se não houvesse amanhã. Pular o carnaval, como se não houvesse amanhã. Enfim, chegou março e a pandemia estava ali na próxima esquina, né? Já nos esperando. Foi quando foi decretado o lockdown em Porto Alegre. Foi mais ou menos ali dia 13, dia 14 não me de lembro. março. Bem no iníciozinho. Foi tipo dia 15 de março, assim. Foi naquela semana, né? Enfim. E foi um baque, né? Porque na época eu era estagiário. Eu era estagiário, né? Com um contrato assim por fora, né? Digamos assim. Ganhando um pouquinho mais, fazendo hora extra. E aquela era a minha fonte de renda e da minha esposa. Então, quando começou a pandemia, foi um choque assim pra gente, porque eu parei de trabalhar e eu não estava ganhando para trabalhar em casa, né? Então,
Então foi uma época bem difícil, né, da pandemia. Isso durou mais ou menos até agosto. Agosto que retornou algumas coisas em Porto Alegre, né? Eu trabalhava numa academia. Então, tinham várias restrições, né? Que aconteceram durante a pandemia. Não podia ter mais de uma pessoa treinando, assim, digamos que num espaço de 5 Tantos metros. metros quadrados, né? Exatamente. Tiveram várias restrições. Então, teve uma reabertura em agosto, só que voltou a fechar logo em seguida. Eu lembro que para as academias foi bem difícil, assim. Sim, foi uma época bem difícil. E esse tempo todo eu tava sem ter uma renda Fixa, tipo. uma renda fixa, digamos assim. Então foi esse início de pandemia, né, voltando lá pro começo, foi bem assustador, né? E tu tava na praia, tu vê. E eu tava na praia. Cara, eu lembro quando começou a pandemia, tava recém-início das aulas, tipo, e aí, de repente, veio a notícia por e-mail, assim, que a gente não ia mais ter aula, ia suspender, né? Eu lembro desse momento, assim, e aí todo mundo em casa. E aí foi aquele baque também, né? Mas pra mim foi, assim, digamos, de certa forma, mais tranquilo, porque, tipo, eu moro numa região mais afastada, assim, de Porto Alegre, caminhos rurais, não sei se você já ouviu falar. Então, né, o nome por si só já diz alguma coisa, né? Então já é um lugar mais, assim, mais afastado, não tem tanta gente, né, tão urbanizado. E chegou a ser tranquilo, assim, comprar as coisas que eram padrão, né? Máscara, álcool gel, evitar sair, tarará. Mas foi uma questão de adaptação ali, né? Mas foi um processo tranquilo, assim. Mas, enfim, e falando assim, quando deu realmente, assim, o boom da coisa, né? Quando o problema, ele estava em alta, vocês vendo as notícias, o número de casos crescendo no Brasil, enfim, as perdas que a gente teve, né? Como é que foi para vocês lidar com isso, com essas notícias, com toda essa situação, né, esse sentimento assim que pegou todo mundo? Como é que foi lidar para você? Quanto impactou vocês, né? Eu me lembro do início, assim, eu lembro de pensar uma coisa muito clara na minha cabeça. Essa doença, ela tá vindo pra cá e ela pode chegar a qualquer momento. Por que a gente não, controla a entrada de pessoas no país? Por que a gente não faz uma testagem? Sim, sabe? isso. Porque a gente não Eu lida queria com ir lá isso. no aeroporto, simplesmente fechar ele. Sabe? E aí a gente tem um presidente que, né, não tá nem aí pra gente, que parece que uma criança seria capaz de lidar melhor com ele na situação que a gente tava. E aí, isso eu acho que foi o pior pra mim. Porque eu até vendo as pessoas de máscara, aquela coisa de doença, remetia a um filme, né? Tipo, período pandêmico. Um apocalipse zumbi, né? Uma doença, uma coisa muito louca. E, ao mesmo tempo, a gente tem um presidente que tratava isso como uma gripezinha, que tratava como se não fosse nada demais. Ia, né, fazia a movimentação dele sem máscara. Então, incentivando que as pessoas lidassem com isso de uma forma irresponsável. Isso era o que me dava mais medo. Isso, realmente, assim… Eu lembro que ele fazia alguns anúncios na TV. E era, um anúncio dele. Depois entrava o Jornal Nacional. O presidente mente na TV, não sei o quê. E a gente tendo chacota mundial também, né? Quando a coisa estourou aqui. E a gente era chacota, né? Sim. O cara queria dar remédios que não eram comprovados cientificamente. Cloroquina, né? Sério, isso foi bizarro, assim. Lembra dessa época? Eu lembro, foi uma loucura. Que nem tu disse, a gente era chacota, né? Lá de fora, era bizarro o jeito que a gente tava lidando com essa situação do vírus aqui. Precisou, na realidade, ter muitas perdas pra gente ter um pingo na consciência de que a coisa tava séria. Mas eu acho que nesse período, assim, o que mais foi forte pra mim nesse início, assim, de pandemia, foi a aula que ficou EAD, porque logo antes, assim, eu entrei na faculdade, aqui eu troquei de faculdade, né? Eu não gostava da minha antiga faculdade, troquei, vim pra Ritter. E gostei muito do campus, eu não consegui aproveitar, logo virou EAD. E a partir dali aconteceu algo muito interessante também, que eu comecei a estudar uma coisa que eu não estudava, que é o que hoje eu trabalho, que é o designer. Então, eu me descobri muito nessa área por conta da pandemia, né? Então, eu comecei a estudar e tal, e vi que ali eu me encaixava enquanto fazia tempo que eu estava no curso e não sabia, né, o que eu queria.
E aí comecei a estudar. Claro, eu não trabalhei porque tava bem difícil, assim, tu arrumar um emprego, né? Muita gente, inclusive, perdeu os seus empregos. E eu consegui com calma, né? Com muito tempo, 2 anos aí, ver isso. E me apaixonar por isso. E depois que eu me senti mais segura, procurar algo nessa área. Mas também teve o contra disso, né? Que foi a questão do isolamento. Ali, como eu comentei, eu comecei a namorar bem no início, logo pandemia. Então, eram 2 pessoas jovens morando juntas, ansiosíssimas para curtir a vida, né? E com, assim, sede de ambição e tal. Então, a gente passou por altos e baixos, mas foi bem bacana também o início que a gente morou junto, assim. A gente mora junto até hoje, inclusive. E eu descobri vários dotes também culinários. Tu deve ter descobrido algum também. Descoberto ali. Descoberto algum dote também, né? Acho que todo mundo aqui. Com certeza. Um hobby De novo. certa forma, né? tipo. Um período que proporcionou a gente aprender uma coisa diferente, né? O que mais tivemos na pandemia era tempo livre, né? Pois é. Com né? Tempo livre certeza. pra aprender, pra curtir em casa da maneira que a gente podia, né? Então, como eu fiquei em casa esse tempo todo, eu aprendi a cozinhar, né? Eu assisti muito MasterChef, eu gosto muito de MasterChef, né? É mesmo. E isso foi uma inspiração, né? Porque a gente não tinha nada pra fazer em casa. Eu não tava trabalhando. Vamos cozinhar, vamos aprender a... Vamos engordar uns quilinhos. Vamos engordar uns quilinhos, vamos no mercado lá fazer umas receitinhas. Esse é o momento de brilhar, né? Brilhar na cozinha. Exatamente, era só eu e minha esposa dentro de casa. Então a gente começou a brincar disso, né? Brincar de casinha. Brincar de casinha, né? Exatamente. A gente também tinha a nossa hortinha lá, então... Ah, legal. A gente... De certa forma, a gente aprendeu a viver a vida de uma forma diferente na pandemia, né? Eu acho que esse foi um lado, digamos que bom, né, da pandemia, que a gente aprendeu a viver mais com as pessoas que estão na nossa vida por mais tempo, assim, digamos, né? Começa a ver o outro lado da pessoa, né? A valorizar Tu umas dá mais valor, coisas. Eu acho que tu olha com um olhar bem diferente, assim, as coisas. Tudo se torna mais importante, mais precioso, mais especial, porque tu presencia tanto essas notícias de perda e é inevitável isso te pegar, né? Sim. Mas o colega falou da questão da hortinha, isso pra mim foi um grande refúgio, assim, também. Sim. Isso pra mim foi uma coisa que, questão, assim, de rotina na pandemia, me ajudou muito. Sim. Fazer uma hortinha em casa, montar canteirinho e tal. Sim. Foi muito bom. Faz bem pra Terapêutico. mente. Exatamente. Exato. E como um assunto que foi muito falado também, né? Foi a questão do feminicídio, né? Durante a pandemia. Infelizmente, é verdade. Né? Isso aconteceu porque as pessoas começaram a ficar em casa e... A rotina para as pessoas, para alguns, é muito difícil, né? Isso. Assim, para alguns casais era... Foi uma situação, assim, de altos e baixos, né? Parece que explode um limite, né? Assim. As Tem gente que não mulheres- tá acostumada a conviver tanto tempo junto, né? Um lance meio assim. Sim, as mulheres que tinham maridos mais abusivos começaram a sofrer por causa disso. Tu fica preso com o teu abusador, né? Sim, mas no meu caso, eu acho que no caso da Brenda também, ao invés de se formar atritos, nós começamos a amar mais as pessoas Que lindo isso. que estão com a gente, né? Enfim. Isso é real. Durante a pandemia... Tipo, aliás, antes da pandemia, assim, eu nunca tive um bom relacionamento com a minha família. Tipo, nunca tive. Fazia de tudo pra não ficar em casa. De tudo. Tipo, tava sempre na casa dos amigos, tava sempre em festa. Ficava até de madrugada em casa pra não precisar ir pra casa. E aí, do nada, tu se vê tendo que conviver com aquelas pessoas. E foi muito bizarro, assim, tipo, um pouco antes... Final do ano, assim, antes da pandemia, eu tinha saído da casa do meu pai e tava morando com uma tia e tava trabalhando. E aí eu perdi o emprego uns 2 meses antes da pandemia. E aí veio a pandemia e auxílio emergencial daquele jeitão. Pois foi complicado isso aí O também. emergencial foi algo que é pouco, mas ajudou. Ajudou, Sim, ajudou. Pra quem morava sozinho, deu um help. Com certeza. Aí eu lembro que eu fiquei os 3 primeiros meses da pandemia desempregada.
e consegui um emprego, tipo, consegui... Lembra assim que eu tava tentando todas as vagas pra estágio, porque eu não queria largar a faculdade. E consegui um emprego num call center. E aí, tipo, naquela, né? Só pra conseguir outro emprego. Tipo, Só vou ficar aqui só até eu conseguir outra coisa. E aí, por eu ter muito tempo livre em casa, eu comecei, tipo, me dedicar muito ao trabalho. Eu comecei a gostar de trabalhar. E comecei a pegar gosto pela empresa e tipo… Enfim, era tudo que eu tinha, né? O contato que eu tinha com as pessoas era aquela reunião, mesmo que por Meet, no home office, né? Tipo, só aquela reuniãozinha, só ver as carinhas das pessoas. Só que a gente começou a precisar abrir a nossa casa pras outras pessoas, né? Tipo, pros nossos chefes, enfim. E aí, daqui a pouco, um já conhecia a avó do outro, já conhecia o cachorro Já virou do quase um outro. familiar, uma parada. Foi uma coisa muito louca, assim. E tudo que eu tinha de tempo livre, além do meu trabalho, tudo que tinha de hora extra pra fazer, eu ia lá e fazia. Tipo, precisava ajudar num outro projeto da empresa, eu ia lá e ajudava. E assim, eu fui numa crescente muito grande dentro da empresa. Fui efetivada, fui promovida. E tanto que agora eu tô, tipo, num cargo bem alto, sabe? Tipo, da empresa. E isso foi muito porque eu dei as costas pra aquela vida de rolezinho e tal. E fiquei em casa trabalhando, né? Tipo, final de semana tinha um plantão, eu faço, né? Não vou sair, não vou fazer nada, beleza. E aí eu fui indo, tipo, nessa… Bem assim, de trabalhar. Tanto que durante a pandemia eu consegui alugar uma casa e morar sozinha. Hoje eu moro com meu marido também, tipo… Massa. Foi uma Isso é loucura, né? demais. Eu via muita gente, tipo, perdendo emprego, muitas empresas fechando, muito, tipo, rolê Muitas. ruim acontecendo. E eu me agarrei, assim, no meu trabalho como se não tivesse outra coisa, sabe? E foi muito gratificante pra mim, eu conseguir colher. Isso é uma parada legal, que vocês duas comentaram, que é o quanto foi revelador pra vocês, a área que vocês atuaram, né? A tua questão do designer gráfico, a tua questão da tua vaga, que tu nem tinha tanta expectativa e no fim tu é funcionário modelo, vamos dizer assim, né? Deu uma reviravolta, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como é que foi essa questão da comunicação durante a pandemia, assim, o que vocês viram de diferente que começou a acontecer, até o que desses contextos, assim, diferentes, o que agregou vocês na rotina de vocês, assim, se contasse um pouquinho. Olha, eu nunca vi tanta live na minha vida. E assim, uma coisa muito bacana que eu vi é que muita banda antiga voltou, se uniu por uma causa… assim, surreal, inclusive RBD, Sandy Júnior, KNB, gente. Gente, muita live de banda se unindo. E assim, a alegria da minha vida ver o RBD junto, que eu adoro, sou fã até hoje, né? Mas… Eu sou rebelde. Mas eu achei o máximo isso, claro, que depois deu uma saturada, né? Sim, claro. Porque ninguém aguentava mais ficar sentado no sofá pra assistir TV, né? Eu me lembro a live da Marília Mendonça, que foi, tipo, a primeira, assim, que estourou, que foi, tipo, a live mais assistida do YouTube na época. E eu lembro que eu assisti, tipo, fazendo chamada de vídeo com umas amigas, assim, bebendo vinho e tal. Tipo, foi o rolê da pandemia, né? Sim, tipo, tinha até umas festas online também, que, claro, os clubes que fecharam tinham que dar seu jeito, né? E aí o pessoal criava grupos, e aí compartilhava convite, e aí ligava todas as câmeras, o pessoal com luzes, e tinha festa, era muito bacana isso. Mas isso durou, assim, um tempo, depois saturou. Hoje em dia a internet satura muito fácil, né? Tudo tem um meme hoje, efêmero, um meme hoje, amanhã já perdeu a graça, porque tem outra coisa. E as coisas essa questão de influencer, TikTok e não sei o que, cresceu muito mais. Nossa, virou uma profissão, né? Virou hoje uma ser TikTok profissão. o sonho das crianças, né? Hoje as É crianças o meu não sonho, querem né? Sim. É verdade. Então foi uma coisa assim que a tecnologia, né, avançou muito também. Quem fala muito disso até é o próprio Elon Musk, né? Ele fala, vão com calma, porque a tecnologia tá avançando muito rápido, o pessoal tá indo muito, né, por conta da pandemia. As coisas tiveram que ser mais tecnológicas, mais… O consumo ficou maior também. Né? A própria maior. questão da concentração com o TikTok, né? A gente fica vendo ali vídeos de 15 segundos e 15 segundos. Sim. E quando aqueles 15 segundos, tipo, tu não consegue mais, tipo, se concentrar até o final, sabe? Tu não consegue ir até o final. E aí, tipo, hoje até tem algumas coisas no YouTube pra tu treinar a concentração, pra tu se concentrar, tipo, durante mais tempo. Porque é isso, né? Tipo, hoje a internet é tudo muito rápido. É tudo muito, tipo, rola o feed não tem fim, tu não tem noção de quanto tempo tu tá ali. Passa Isso uma hora estimula, fácil, assim. realmente. E até hoje, né, essas coisas viraram profissões, ser youtuber, TikTok. Os próprios podcasts, né? Tipo, como cresceu, né? Avassalador. Exatamente.
E hoje, com a volta, né, agora gradativa da pandemia, as coisas mudaram, assim, né? As profissões, o estilo de trabalho. O estilo de trabalho, né? O home office, Home né? office foi muito Nossa, aderido. Então, as pessoas estão diferentes, né? Até a questão social tá diferente. Uma coisa que me baqueou muito na volta agora foi a questão de tu sair na rua, tu tá numa rua que normalmente é movimentada, que o pessoal frequenta em barzinhos, assim, sabe? O pessoal fica de pé na rua bebendo. Foi como as pessoas estão em grupos, sabe? Não tem, claro, tem muito, mas não tem mais aquele lance de, conhecer. As pessoas estão saindo muito em grupos, estão um pouco menos sociáveis, assim, uma dificuldade maior para fazer amizades. Se fechando, Essa insegurança ela ainda tem, né? Ela ainda permanece, né? Sim. Nesses dias de 2022, assim. Por umas habilidades que a gente perdeu, né? Tipo, A sociabilidade. Exatamente. Bastante. A gente perdeu muito isso. E é uma coisa que faz falta, assim, né? Tu poder conhecer pessoas naturalmente, assim, as pessoas são muito fechadas hoje em dia. E é uma coisa que vai demorar pra É uma sequela da voltar. pandemia. É uma sequela. É que, na verdade, a pandemia ainda está, né? Felizmente, acabou, né? ainda está presente. Apesar de hoje a gente não ter número de casos tão expressivos como a gente tinha quando estava no auge, né? Mas a gente tem essa expectativa, né? De um pós-pandemia, a gente conseguir voltar à normalidade de novo, né? Abrir mão das máscaras, se sentir seguro, conversar pertinho um do outro, né? As coisas. Ou até de não abrir mão das coisas, né? De trazer isso pro nosso futuro, né? Como muitas pessoas, tipo, eu odeio usar máscara e tal, mas é uma coisa que talvez venha pra ficar, é uma questão higiênica, de contra doenças, né? Mesmo uma gripe normal, assim, tipo, é algo que tu consegue prevenir, né? Então a gente... acredito que a gente vai chegar nesse novo normal com novas aquisições, né? Tipo, Fora que é um acessório elegante, né? Máscaras customizadas, mesmo. Gente, o que eu vi de gente que eu achava muito bonita tirando a máscara, sumiu meu brilho, assim, na hora. Eu achava que era uma beldade, não é? Virou uma maquiagem, de certa forma. Hoje em dia. Virou uma maquiagem. Exatamente. Mas eu também pensando assim, tá tudo muito diferente, né? Tudo muito diferente. E a questão das redes sociais, hoje em dia, para tu cativar as pessoas, tá diferente também. E essa questão de profissões também, se tu vê hoje em dia o designer, que nem a minha área, eu falo por mim pelo menos, antes as coisas eram muito estáticas nas redes sociais, né? E eu acho, né, deduzo que por perder muito essa essência de estar junto com os outros, as pessoas foram tentando, até nas próprias redes sociais, humanizar mais e trazer mais tecnologia. Tipo, como é que é o nome da Magazine Luiza? Sim. A Lu do Magalu. A Lu do Magalu. É um avatar, né? Isso, mais vídeos, motions. Até por isso que o Instagram agora não é mais estático, basicamente, né? E com isso, nós estamos precisando avançar muito mais na profissão, numa correria muito louca, verdade. né? Muita coisa nova surgindo, né? Até essa questão agora do meta, né? Uma coisa que a gente nem consegue ter tanta perspectiva em questão de mercado de trabalho, mas já tem uma rentabilidade impressionante. Tem gente comprando terreno virtual, tipo, gente, como que mundo paralelo é isso? O mercado, mas ele tá aí, né? Criptomoedas. Daqui a pouco NFT. não vai mais ter dinheiro físico, eu acho, né? Sim, novas realidades surgindo aí paralelas, né? Exatamente. Mas vamos torcer para que a gente não perca a nossa humanidade, né, gente? O importante frente, né? retomar aos poucos. Vamos virar androides? Será? Talvez? Fico questionando. No próximo podcast, daqui a uns 10 anos, a gente conversa isso. Então é isso, gente. Esse foi o Pod Hitter de hoje. Eu agradeço aqui aos colegas de comunicação poderem compartilhar um pouquinho sobre, enfim, as suas histórias, sua rotina, sobre as suas experiências. E até o próximo. Até! Tchau.